Aleluia, glória a Jesus. Segunda-feira, 23 de junho de 2025, 9h04 da noite. O Senhor tem prolongado os nossos dias nessa terra e o nosso coração é grato. O nosso coração é grato pelos benefícios que o Senhor nos tem feito. Se por um acaso você caiu aqui de paraquedas, nós estamos estudando o livro de Josué. Estamos assim quase chegando no final, quase que finalizando. Josué não é um livro longo, tem 23 capítulos, exatamente, 24. Errei por um. 24 capítulos e nós estamos quase encerrando porque os próximos capítulos são mais resumidos. Mas você que de repente tiver chegado agora, você pode ir lá na playlist e assistir desde o começo. Seja bem-vinda, Bianca. Glória a Deus. Assistir desde o começo, nosso panorama, tudo que nós falamos sobre o livro de Josué. E a gente também tem a playlist do Evangelho de João, completíssima. Completa, completa, desde o início até o fim do Evangelho de João. Então, eu quero convidar você a ir lá e assistir, colocar seu comentário, compartilhar para alguém. Se você tiver alguma dúvida, também você pode colocar, e dentro do possível, nós vamos buscar responder, amém? Quero convidar você que pode orar, você que puder estar parando para orar. Quem não puder, estiver na correria, pode orar em espírito, amém? Senhor, nessa noite nós agradecemos a Ti porque recebemos boas notícias. Que o Senhor continue no controle de todas as coisas, a Tua palavra não mente. O Senhor é Deus que guarda teus filhos, o Senhor é Deus poderoso, que cessa as guerras, que muda a realidade, Senhor, e nós cremos. Pai, nós te louvamos por cada livramento que foi dado aos teus filhos, seja no trânsito, seja em casa, no trabalho, ou aqueles que têm sofrido perseguição por amor do teu nome, e o Senhor os livrou. Nós te louvamos nesta noite. Pai, eu lhe peço perdão pelos nossos pecados, são tantos. Perdoa-nos, nos traz a consciência e nos faz, Senhor, agir de forma diferente, nunca mais cometendo os mesmos pecados, Senhor, não mais, no nome de Jesus. Espírito Santo nos fortalece, fala no coração, na mente, no espírito, traz as respostas, esclarece a tua palavra de forma clara, nos ajuda a entender aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, alimenta o nosso espírito, a nossa alma que tem fome e sede da tua presença, tirando, Senhor, todas as mentiras que vêm nos assolando. A tua palavra é a verdade, o Senhor é a verdade, é o Verbo. Aleluia, o Verbo que se fez carne. Te agradecemos por cada vida. Fala de forma individual, de forma coletiva, mas faz o que lhe apraz. Estamos aqui, Senhor, nos ensina. Te agradecemos no teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Estamos em Josué, o capítulo é o 15. Nós vamos encerrar o capítulo 15, e não deu para a gente encerrar na segunda-feira passada. Nós vamos encerrar ele hoje. Lembrando que nós temos o hábito de ler, como a gente não está com pressa, e é uma forma, talvez, de você fazer a sua leitura diária, né? Ajudar a te fazer uma leitura. O nosso estudo não é diário, mas isso vai te ajudar a ler o livro como um todo, né? Ler todo o livro que nós estivemos estudando. Foi assim que a gente fez com o Evangelho de João, nós conseguimos ler todo o Evangelho de João e temos lido também todo o livro de Josué. Então, abra sua Bíblia, por favor, em Josué capítulo 15, nós vamos ler do versículo 20 até o final do capítulo 15. Amém? Diz o seguinte: esta é a história, esta é a herança da tribo de Judá, clã por clã. As cidades que ficavam no extremo sul da tribo de Judá, no Neguebe, na direção da fronteira de Edom, eram Cabzeel, Éder, Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Azor, Itinã, Zifer, Telém, Bealote, Azor, Adata, Quireote, Esrom, que é Azor, Amã, Sema, Moladã, Azargada, Esmon, Bet-Pelete, Azar, Sual, Berseba,
Biziotiá, Baalá, Lim, Azem, Eltolat, Quesil, Ormá, Ziclag, Madmana, Sansana, Lebaote, Silim, Aim, Rimon. Eram 29 cidades com seus povoados. Na Cefelá, Estaol, Zorá, Asná, Zanoa, Enganim, Tapua, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Zaraim, Aditaim e Gederá, ou Gederotaim. Eram 14 cidades com seus povoados. Zenã, Adassa, Migdal-Gade, Dileã, Mispá, Jocteel, Laquis, Boscate, Eglon, Cabom, Laamás, Quitlis, Gederote, Bet-Dagon, Naamá e Maquedá. Eram 16 cidades com seus povoados. Líbna, Eteraçã, Ifitá, Asná, Nezibe, Keilah, Aquisibe e Maressa. Eram 9 cidades com seus povoados. Ecrom, com suas vilas e seus povoados, de Ecrom até o mar. Todas as cidades nas proximidades de Asdod com os seus povoados. Asdod com suas vilas e seus povoados, e Gaza com suas vilas e seus povoados, até o ribeiro do Egito e o litoral do Mar Grande. Na região montanhosa, Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriat Sana, que é Debir, Anade, Estemo, Anim, Gozen, Olom e Gilo. Eram 11 cidades com seus povoados: Arade, Dumá, Essã, Janim, Bet-Tapua, Afeca, Unta, Criate Arba, que é Hebron e Zior. Eram 19 cidades com seus povoados. Eram 9 cidades com seus povoados: Maom, Carmelo, Zif, Chutá, Jezreel, Joquedeão, Zanoa, Caim, Gibeá e Tímina. Eram 10 cidades com seus povoados: Alu, Bet-Zur, Gedor, Maarate, Bet-Anote e Eltecom. Eram 6 cidades com seus povoados. Quiriate-Baal, que é Quiriate-Jearim, e Rabá. Eram 2 cidades com seus povoados. No deserto, Bet-Arabá, Midim, Secacá, Nibzan, Cidade do Sal e Engedi. Eram 6 cidades com seus povoados. Os descendentes de Judá não conseguiram expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Até hoje os jebuseus vivem ali com o povo de Judá. Amém? Nós estudamos algumas cidades, vimos mapas, vimos a divisão. A gente já falou que Judá vai ficar com uma área grande, porque Judá tinha muitas pessoas, né, muitos descendentes, então vai ficar com uma área muito grande. A gente vai começar a ver em alguns capítulos divisão da herança, lembrando que a herança não quer dizer que foi conquistado. A herança é aquilo que o Senhor deu. A gente já explicou isso, você que não estava aqui, não pôde estar conosco nas outras vezes, você pode ir lá e assistir as nossas conversas anteriores que a gente explicou o que acontece. E aqui no versículo 63 diz: os descendentes de Judá não conseguiram expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Até hoje os jebuseus vivem ali com o povo de Judá. Lembrando que esse até hoje é até hoje da data do escritor do livro de Josué. Não é até hoje 2025, tá bom? Então, depois da gente ver a situação da filha de Caleb e que ela foi abençoada, Caleb a abençoou, ela foi uma mulher corajosa naquele tempo, a gente viu aqui a divisão de Judá, cidade por cidade. Eles vão começar a dividir alguns nomes aqui de cidades, a gente viu como foi conquistada, porque o livro de Josué chegou a falar de algumas, como Laquis, Debi, o livro de Josué falou, e nós vimos exatamente onde elas ficavam, e ficam até hoje com outro nome, né? O local existe, mas alguns casos vão ter outro nome.
E aqui a gente viu que foi separado. E a gente viu como que foi separado. Foi separado por sorte, foi sorteado, o sumo sacerdote, ele sorteou diante de todo o povo e foi separado. Agora, cada um que vai receber essa divisão, o que a gente leu aqui de cada cidade, de cada lugar, no versículo 20 foi claro aqui, ó. Esta é a herança da tribo de Judá, clã por clã. E a gente viu o que que é clã, né? Pensa, tribo de Judá grande, tinha os clãs, as divisões lá dentro, e cada um foi recebendo. As cidades, ele vai dizendo onde é no sul, onde fica cada uma, e vai dando o nome de cada cidade que eles receberam. Como que eles receberam? Eles haviam mapeado o lugar, e a gente vai ver mais na frente que isso vai acontecer de novo. Josué vai mandar que isso seja feito num próximo momento, né? Um momento mais à frente. E todas essas cidades aqui o Senhor separou para Judá conquistar. Alguns já haviam sido conquistadas, como Debi e Laquis, que a gente viu aqui, mas outras não. E tem cidades aqui que provavelmente a gente nunca mais vai ouvir falar, mas teve algumas que a gente vai ouvir falar na frente, como por exemplo Adulão. Tem um local aqui que se chama Adulão. A gente vai ver sobre Adulão no tempo de Davi, caverna de Adulão, onde ele vai se esconder numa caverna, num local chamado Adulão, é a caverna de Adulão. Então, por isso que a gente está lendo os nomes, e é muito importante que você comece a ter esse entendimento, vai facilitar para você conseguir entender algumas coisas da Bíblia. Nós vimos, por exemplo, aqui nomes como Gaza, que hoje tem sido falado muito, né, nos noticiários. Então, a gente viu por exemplo, no versículo 47, Asdod com suas vilas e seus povoados, e Gaza com suas vilas e seus povoados até o ribeiro do Egito e o litoral do Mar Grande. Então já tinha esse nome nessa época e tem o nome até hoje. É interessante isso. Alguns a gente vai ver nome trocado. Os nomes vão ser substituídos por outros nomes, ok? Quando encerra aqui o capítulo 15, encerra com uma informação ruim, uma nota negativa, que diz que eles não conseguiram expulsar os jebuseus. Lembrando que o Senhor tinha dito que não poderia ficar, tinha que expulsar. Por quê? Porque o povo não teria condições de lidar com estrangeiros, com pessoas que não fossem da descendência de Abraão, povo de Israel, junto com eles, porque Israel ia se render a adoração a outros deuses, ia se render a cultos pagãos, ia se render ao pecado, ia se misturar, ao invés de Israel influenciar, Israel será influenciado, e a gente vai ver que isso vai acontecer a partir do livro seguinte, que é o de Juízes em diante, que não vai ter um líder específico como Josué. Terão juízes que serão levantados de tempos em tempos, mas não vai ter um líder como Josué. Esse finalzinho aqui que a gente leu é totalmente diferente, bate de frente com as vitórias que Caleb e Otoniel tiveram no capítulo 15 que a gente estudou no começo. A gente viu que Caleb, com 85 anos, disse que ele tinha força suficiente para poder conquistar. E o interessante é que ele diz e faz. A gente viu isso. E Otoniel, que é o seu genro, depois vai virar um juiz muito importante que vai abençoar Israel. Então, o capítulo termina mostrando algo totalmente diferente. Por que que a Bíblia faz isso? A Bíblia, ela não é um conto de fadas, tá? Ela não fica dizendo assim a história dos heróis que vencem todas as coisas, que vão até o fim sem cometer nenhum erro e tudo termina como a gente imagina. A Bíblia é um livro de uma realidade humana. A Bíblia conta a história da humanidade. Deus resolveu intervir na história do homem. Deus resolveu se apresentar à humanidade, se deixar conhecer. Ele quis se apresentar e separou um povo a partir de um homem que ele chamou e respondeu em fé, chamado Abraão. Então Deus não esconde, ele não escondeu os problemas de Abraão, ele não escondeu
os problemas de Moisés, apesar de ter dito que Moisés foi, depois de Jesus, o homem mais manso que já existiu, mas ele vai cometer erros, como Josué cometeu, como outros cometeram. Então, aqui o Senhor mostra Israel como a nação que ele escolheu a partir de Abraão, porque são descendentes de Abraão. Mas eles são perfeitos? Não são, ninguém é perfeito. Perfeito é só Jesus. Então a gente vai ver que a Bíblia não vai esconder problemas, tá? Israel havia matado Adonisedeque, rei de Jerusalém, e grande parte do seu exército. E posteriormente Judá tomou a cidade, mas os jebuseus continuavam ali. Ficava no território de Benjamim, exatamente ao norte da fronteira de Judá, e Benjamim tampouco conseguiu expulsar os jebuseus. Jerusalém será conquistada no tempo de Davi. Abra lá sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 5. Um pouquinho mais à frente, bem pertinho de onde você está, capítulo 5. Jerusalém será completamente conquistada no tempo de Davi. 2 Samuel 5, versículo 6 até o 10 diz assim: O rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi: Você não entrará aqui. Até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar, mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. Naquele dia disse Davi: Quem quiser vencer os jebuseus terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados, inimigos de Davi. É por isso que dizem: os cegos e aleijados não entrarão no palácio. Davi passou a morar na fortaleza e chamou-a Cidade de Davi. Construiu defesas na parte interna da cidade desde o Milo e foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Observe o problema. Os jebuseus eram para ter sido expulsos lá no tempo de Josué. Não foram. Então isso continuou sendo um problema. A gente consegue perceber aqui claramente no capítulo 5 de 2 Samuel que os soldados de Jerusalém tiveram que atacar contra os jebuseus e contra os jebuseus ainda no tempo de Davi. Não havia sido conquistado e os jebuseus tomaram o lugar. Quando nós não obedecemos ao Senhor da forma que Ele manda, a gente é como se a gente empurrasse o problema com a barriga. A gente vai deixando para depois, não, tá, não está incomodando, tá tudo bem. A gente vai deixando ali, vai deixando ali, vai deixando ali até que a hora que a coisa vai ficar complicada e a gente vai precisar resolver. Depois que Davi conquista Jerusalém e ele tira todos os jebuseus? Infelizmente não. Ainda vai restar alguns. Vai lá no capítulo 24 de 2 Samuel. Você está no capítulo 5, vai para o capítulo 24. 24, versículo 16. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se de trazer essa catástrofe e disse ao anjo destruidor: Pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor: Fui eu que pequei e cometi iniquidade. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. Essa é a passagem que fala sobre um problema que Davi criou, né? Que ele quis fazer um recenseamento. O que que é isso? Ele foi contar ao povo sem autorização de Deus. O problema era o recenseamento? Não. O problema era que Davi queria fazer contar para mostrar que ele era grande. E a punição de Deus é destruir. Manda um anjo destruir.
porque Davi dá três opções, o Senhor dá três opções a Davi, quer dizer, e Davi escolhe uma, e o anjo vai destruir o povo. E você vê aqui no versículo 16, o finalzinho, fala aqui, ó. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Então tinha Jebuseus também no tempo de Davi. Os Jebuseus vão ser completamente incorporados a Judá lá para o livro de Zacarias. Vai aparecer falando sobre isso. Então, os Jebuseus nunca serão totalmente retirados de Judá, da onde Judá teria que conquistar, né? Da área ali onde eles deveriam estar. É um problema que vai se estender de geração em geração. Problemas não resolvidos, desobediências, trazem consequências que nossos descendentes poderão viver por nossa causa. Não queremos deixar problemas como herança, não queremos deixar pecado como herança. Se a gente não quer fazer isso, é o momento da gente se consertar com o Senhor. A gente conseguirá receber o perdão do Senhor agora, viver um tempo de obediência e passar isso para nossa descendência. Amém? No capítulo 16 e o 17, a gente vai precisar estudar junto. Tem bastante coisa para a gente ler, né? São dois capítulos, mas eles se completam. Então, assim, a gente vai ler o 16 e o 17 e a gente vai estudar os dois, porque são capítulos de assuntos mais curtos. Amém? Acompanha na sua Bíblia, Josué 16 diz o seguinte: as terras distribuídas aos descendentes de José iam desde o Jordão, perto de Jericó, a leste das águas de Jericó, e daí subiam pelo deserto até a serra que vai de Jericó a Betel. De Betel, que é Luz, iam para o território dos Arquitas, em Atarote. Desciam para o oeste até o território dos Jafletitas, chegando à região de Bet-Oron Baixa, e prosseguiam até Gézer, terminando no mar. Assim, os descendentes de Manassés e Efraim, filhos de José, receberam a sua herança. Lembrando que José, por tudo que ele viveu e a fidelidade dele por toda a história que a gente já conhece, né? Acredito que todos conheçam que está aqui a história de José. Você que por um acaso assistir depois, não conhecer, vai lá no livro do Êxodo, que você vai ver sobre a história de José. Tudo que José viveu, o Senhor não vai dar para ele apenas uma herança, ele vai dar duas. Ele vai nomear tribos para os dois filhos, Manassés e Efraim. Então, vai haver algumas vezes que você vai ler na Bíblia assim, tribo de José. Você vai falar assim, ué, mas não tem tribo de José. Tem, não tem esse nome, tribo de José. Já li o nome das tribos e não tem tribo de José. Por quê? Porque o Senhor deu dobrado a José. Então, algumas vezes você pode acontecer de ver José, mas na maioria das vezes você vai ver escrito Manassés e Efraim, que são os filhos de José. Ok? A herança de Efraim, versículo 5 do capítulo 16. Este era o território de Efraim, clã por clã. A fronteira da sua herança ia de Atarote, Adar, a leste, até Bet-Oron Alta, e prosseguiu até o mar. De Miquimetá. Jesus é trava-língua. Vamos lá, gente. Ao norte, fazia uma curva para o leste até Taanat-Siló e passando por ela. E até Janoa a leste. Estou no versículo 7. Depois descia de Janoa para Atarote e Naarate, encostava em Jericó e terminava no Jordão. De Tapua, a fronteira seguia rumo a oeste até o ribeiro de Caná e terminava no mar. Essa foi a herança da tribo dos Efraimitas, clã por clã, que incluía todas as cidades com seus povoados separados para os Efraimitas na herança dos Manassitas. Os cananeus de Gézer não foram expulsos e até hoje vivem no meio do povo de Efraim, mas são sujeitos a trabalhos forçados.
todos esses nomes que a gente está vendo seria talvez para facilitar na nossa cabeça, você pensar onde você mora e imaginar os bairros, e imaginar assim, esse bairro foi dado, esse bairro foi dado para o pessoal de Efraim e esse lugar foi dado para o pessoal de Manassés. Basicamente isso que foi acontecendo. E você vê que no final dos capítulos, dos, né, desses dois últimos capítulos que a gente leu, termina com a notícia de que eles não foram expulsos. Não obedeceram à ordem do Senhor. Vamos dar uma lida aqui do capítulo 16. Os descendentes de José eram tribos de Efraim e Manassés. O trecho sobre Efraim conclui uma nota negativa, assim como no caso de Judá e Manassés. Josué havia derrotado o rei de Gézer, mas não conquistou a cidade. Posteriormente, Efraim conseguiu dominá-la, mas em vez de expulsar seus habitantes, submeteu-os a trabalhos forçados. De repente pode pensar assim, ué, mas pelo menos eles não estavam dominando. Mas a gente sabe que a influência acontece e vai acontecer. Vamos abrir em Juízes capítulo 3. Eu anotei aqui na minha Bíblia. Vamos dar uma conferida por que eu anotei? Juízes capítulo 3, versículo 5. O Senhor te ha dado uma ordem, mas olha só como a coisa vai funcionar. 3:5 diz assim: Os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Estavam vivendo no meio de quem estava lá. O Senhor disse que era para expulsar, mas estava vivendo naquela mistura de povos. Oi? O que que tem? Fugiu da sua Bíblia? Segue aí. Josué, volta para Josué 17. Agora nós vamos ler 17. A herança de Manassés. Estas foram as terras distribuídas à tribo de Manassés, filho mais velho de José. Foram entregues a Maquir, filho mais velho de Manassés. Maquir, pai de Gileade, guerreiro valente, recebeu Gileade e Bassã. Gileade e Bassã você vai ver muito na Bíblia mais na frente, tá? E Bassã a gente vai ler muito em Salmos também. Versículo 2: Também foram dados terras para os clãs de outros filhos de Manassés: Abiezer, Eleque, Asriel, Siquém, Éfer e Semida. Esses são os filhos homens de Manassés, filho de José, de acordo com seus clãs. Zelofeade, porém, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maqui, trineto de Manassés, não teve nenhum filho, somente filhas. Seus nomes eram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas foram ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos líderes e disseram: O Senhor ordenou a Moisés que nos desse uma herança entre os nossos parentes. Josué deu-lhes então uma herança entre os irmãos de seu pai, de acordo com a ordem do Senhor. A tribo de Manassés recebeu 10 quinhões de terra, além de Gileade e Bassã, que ficam a leste do Jordão, pois tanto os descendentes de Manassés como os filhos dele receberam herança. A terra de Gileade ficou para os outros descendentes de Manassés. É muito interessante a gente ver que Deus não faz acepção de gênero, de sexo, homem ou mulher. Ah, porque a Bíblia é a favor do homem contra a mulher, ou é a favor da mulher contra o homem. Não, o nosso Deus ele é contra o pecado. E em tempos de uma cultura que a mulher era completamente abandonada, lembra que quando a gente estudou Êxodo, nós aprendemos que Deus estava instituindo uma nação de sacerdotes. Então ele precisava ensinar a essa nação, a esse povo, regras que o Senhor iria decidir. Estavam deixando de ser escravos e começando do nada. Então tinha que aprender as leis que o Senhor dava,
o respeito aos outros, a entender que eles não poderiam tratar as outras pessoas como foram tratados, que era uma nação que estava nascendo nova, completamente diferente e deveria seguir as leis do Senhor. O Senhor vai começar a instituir algumas novas regras, algumas novas leis que eles não nem imaginavam. E a gente vai ver aqui que o Senhor não abandona as mulheres. Olha que coisa interessante aqui. E a coragem. A gente viu a coragem com as filhas de Caleb, que foram lá pedir para Caleb lugares que tivessem água, fonte, né? E que conseguiram receber de seu pai lugares com fonte. E agora a gente viu outras mulheres tomando a frente e pedindo. O que a gente vai ver aqui, ó, o território de Manassés foi repartido entre 11 grupos. Os descendentes de Marqui receberam Gileade e Bassã, a leste do Jordão. Ao contar isso, o autor retrocede no tempo. O que é que ele faz? Ele fala como foi dividido, depois ele volta no tempo. Lembra que eu comentei que o livro de Josué é alguém contando e a gente, quando vai contar uma história para alguém, geralmente a gente não consegue seguir uma linha do tempo certinha? A gente vai lá na frente, volta, a gente explica aqui e acha que concluiu. É mais ou menos isso que acontece com o livro de Josué, tá? Para ficar mais fácil. Ele retrocede no tempo e fala: 6 clãs receberam território em Manassés Ocidental, mas a porção de Éfer foi dividida entre suas 5 netas. Preste atenção: 5 mulheres. Na época em que pediram isso a Moisés, apenas homens recebiam herança em Israel. Mas elas argumentaram que deveriam receber a herança para preservar o nome de seu pai. Embora as mulheres tivessem situação legal precária na época, Deus reconheceu a validade de seu pedido e emitiu uma lei para que as filhas recebessem herança quando o pai morresse sem filhos. Olha que interessante. Elas pediram ainda no tempo de Moisés. Moisés vai levar isso diante de Deus e o próprio Deus vai proteger essas mulheres. Faz o seguinte, vai lá para o livro de Números, capítulo 27. A gente vai ver quando isso aconteceu. Números é antes de Josué, tá, gente? Volta aí. Vai passar por Deuteronômio e vai chegar em Números. Números 27. Diz o seguinte: a herança das filhas de Zelofeade. Aproximaram-se as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maqui, trineto de Manassés. Pertencia aos clãs de Manassés, filho de José. Os nomes de suas filhas eram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Exatamente o que a gente leu agora há pouco, lá no livro de Josué. Versículo 2. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro, diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade, disseram: Nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Olha que interessante. Elas dizem que ele não estava de conluio com Corá, que estava contra Moisés. Mas ele morreu por causa do seu próprio pecado no deserto. Quem morreu por causa do seu próprio pecado no deserto, morreu porque não creu. A palavra do Senhor diz que iriam morrer no deserto aqueles que não creram que iriam conquistar a terra que o Senhor tinha dado, por causa da incredulidade do coração, morreram no deserto. Versículo 4. Porque o nome de nosso pai deveria desaparecer de seu clã por não ter um filho. Dê-nos propriedade entre os parentes de nosso pai. Moisés levou o caso perante o Senhor, e o Senhor lhe disse: As filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. Diga aos israelitas: se um homem morrer
e não deixar filho, transfiram a sua herança para sua filha. Se ele não tiver filha, deem a sua herança aos irmãos dele. Se não tiver irmãos, deem-na aos irmãos de seu pai. Se ainda seu pai não tiver irmãos, deem a herança ao parente mais próximo em seu clã. Esta será uma exigência legal para os israelitas, como o Senhor ordenou a Moisés. A atitude delas foi tão transformadora que não beneficiou apenas elas e o nome do pai delas, que elas não queriam que apagasse, e elas queriam ter uma segurança, mas beneficiou todos os outros descendentes de Israel, de Abraão. Beneficiou todas as outras pessoas, porque você vê que o Senhor disse que elas tinham razão. Se não tiver homem, quem vai receber são as filhas. Se não tiver filha, vai ser o irmão. Se não tiver irmão, vai ser o outro. Se não... Mas alguém mais próximo receberá a herança que aquela pessoa deixou ao morrer. Levar a nossa petição ao Senhor honestamente pode trazer para nós uma resposta favorável, e isso pode favorecer, além de nós, outras pessoas. Por que pode trazer favorável? Porque nem sempre as nossas petições estão corretas ou estão em alinhamento com o coração do Senhor. Elas foram honestas e estavam alinhadas com o coração do Senhor. E o nosso Deus entendeu que era um pedido legítimo e, com isso, ele diz que isso se tornou algo legal entre Israel. E isso realmente foi uma revolução. Vamos falar, hoje em dia fala tanto de feminismo, né? Mas quer um empoderamento feminino maior do que esse? Mulheres que tiveram coragem de se prostrar diante da tenda do encontro, falar com Moisés e pedir: leva o nosso caso para Deus, porque nós necessitamos de uma resposta. E isso abençoar tantas pessoas, isso é extraordinário. É além do tempo, à frente do tempo. É muito à frente do tempo. Ah, a Bíblia é muito antiquada. Não é não, gente. A Bíblia é muito à frente do nosso tempo. Ok? Volta lá para Josué 17, versículo 7. O território de Manassés estendia-se desde Aser até Micmetá, a leste de Siquém. A fronteira ia dali para o sul, chegando até o povo que vivia em Tapua. As terras de Tapua eram de Manassés, mas a cidade de Tapua, na fronteira de Manassés, pertencia aos efraimitas. Depois a fronteira descia até o ribeiro de Caná. Ao sul do ribeiro havia cidades pertencentes a Efraim, que ficava em meio às cidades de Manassés. Mas a fronteira de Manassés ficava ao norte do ribeiro e terminava no mar. Do lado sul, a terra pertencia a Efraim, do lado norte a Manassés. O território de Manassés chegava até o mar e alcançava Aser, ao norte, e Isacar, a leste. Lembrando que Aser e Isacar também são tribos, tá? Em Isacar e Aser, Manassés tinha também Bet-Sean, Ibleã e as populações de Dor, Endor, Taanak e Megido, com os seus respectivos povoados. A terceira da lista, isto é, Dor, é Nafote. Mas os manassitas não conseguiram expulsar os habitantes dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a viver naquela região. Não consegue expulsar porque Deus não é poderoso? Não. Alguma coisa tem, né? Entretanto, quando os israelitas se fortaleceram, submeteram os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsaram totalmente. Os descendentes de José disseram então a Josué: por que nos deste apenas um quinhão, uma só porção de herança? Somos um povo numeroso e o Senhor nos tem abençoado ricamente. Respondeu Josué: se vocês são tão numerosos e se os montes de Efraim têm pouco espaço para vocês, subam, entrem na floresta e limpem o terreno para vocês na terra dos ferezeus e dos refaíns.
Os descendentes de José responderam: os montes não são suficientes para nós. Além disso, todos os cananeus que vivem na planície possuem carros de ferro, tanto os que vivem em Bet-Sean e seus povoados, como os que vivem no vale de Jezreel. Josué, porém, disse à tribo de José, a Efraim e a Manassés: vocês são numerosos e poderosos, vocês não terão apenas um quinhão. Os montes cobertos de floresta serão de vocês. Limpem o terreno, e será de vocês, até os seus limites mais distantes. Embora os cananeus possuam carros de ferro, sejam fortes, vocês poderão expulsá-los. Olha que interessante. Eles vão reclamar que o espaço é pouco, porque eles são muitos. Josué faz o seguinte: ok, eu deixo vocês seguirem e alcançar outro povo, outro lugar, avançar ali e conquistar, né? Você quer? Vocês têm toda a razão, mas tem que lutar por isso. Efraim e Manassés vão se queixar que o espaço era pequeno. Mas Josué vai animar eles, dizendo: olha, vai lá em bosques, vão conquistar. A primeira vez que a gente vê aqui na Bíblia fala de carro de ferro, né? Até então a gente já leu e não viu falar de carro de ferro. O que que vai acontecer aqui? Eles queriam, sabe quando a gente quer comida pronta? Microwave, a gente aperta ali, pu, 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 pu. Essa comida não foi suficiente, eu vou lá e coloco. É mais ou menos isso que eles queriam. Porque lembra que a gente falou que a tribo de Judá era muito grande, numerosa e recebeu mais espaço? Eles vão reclamar e dizer que eles também queriam. Só que o que o Senhor vai dizer para eles é o seguinte: olha, eu dou para vocês. Só que vocês precisam avançar para conquistar. Eles dizem assim: acho que não dá conta. Afinal de contas, eles têm carros de ferro. Eles esqueceram do que fez Caleb, que aos 85 anos avançou e conquistou. Eles esqueceram quando o Senhor mandou avançar com Josué e tinham cavalos e carruagens ou carroças, carros, né? Depende da tradução, mas tinha alguma coisa ali. E o Senhor diz a Josué o seguinte: ó, você vai queimar as carroças, vai cortar os tendões dos cavalos, porque quem vai dar a vitória sou eu. Em nenhum instante aqui você vê eles falarem assim: são muitos, mas se o Senhor nos der nas nossas mãos, nós vamos avançar. É difícil, mas nós precisamos de mais espaço. Esse lugar é lindo. Tem um vale, tem bosques. Nós vamos lá, juntos nós vamos conquistar. O Senhor nos deu. A visão deles é dos problemas. Volta lá para sua Bíblia, eles falam assim, ó. Versículo 16, Josué 17, versículo 16. Os descendentes de José responderam: os montes não são suficientes para nós. Além disso, todos os cananeus que vivem na planície possuem carros de ferro, tanto os que vivem em Bet-Sean e seus povoados, como os que vivem no vale de Jezreel. Olha, não é suficiente isso não. E além do mais, eu vou ter que expulsar os inimigos de lá e eles têm carros. Quantas vezes a gente chega diante do Senhor e pede uma bênção a mais? A gente já recebeu alguma coisa, e o Senhor nos dá tanto, né? Não é alguma coisa, o Senhor nos dá tanto, mas a gente chega diante do Senhor e fala: Senhor, eu preciso de mais, eu quero avançar, eu preciso crescer na sua presença, eu preciso que a minha família seja alcançada, eu preciso aprender, eu tenho fome, tenho sede da tua palavra, eu quero ser liberto, eu quero mudar a história. Aí o Senhor fala assim: então tem um processo. Você precisa estudar a palavra, você precisa orar, você tem que ter comunhão comigo, tem que deixar velhos hábitos, tem que correr atrás de situações que eu vou colocar diante dos seus olhos, lutar pela sua família, ser firme na palavra, dizer não ao pecado. Aí a gente fala assim, mas isso é muito difícil. São como os carros de ferro. São como os soldados. O inimigo é forte demais. Eu acho que eu não dou conta. O Senhor não tem como entregar isso na minha mão, pronto? O Senhor não vai entregar pronto.
A gente viu que a herança foi distribuída. Muitos não vão conquistar a herança que o Senhor dá, porque o Senhor não deu, porque nós não lutamos por isso. Ou nós não obedecemos, nós sentamos e vemos como diz, né, como dizia quando eu era criança, veio a banda passar. Quer dizer, senta para ficar assistindo o desfile. A gente assiste as pessoas avançarem e a gente vai ficando. Tá bom aqui. Eu até queria mais, mas eu não vou avançar. Eu até desejo mais, mas eu vou ter que deixar tanta coisa. Eu vou ter que lutar contra muitas coisas. O que a gente tem que se espelhar, por exemplo, é a Caleb, que disse que 85 anos ele avançaria e avançou. Ao seu genro, que depois se tornou um juiz no livro de Juízes. E há tantos outros exemplos da Bíblia e às vezes até perto da gente que o Senhor coloca. Não adianta chegar com a coisa pronta diante de Deus e não ter a coragem de continuar. Minha irmã, mas como que eu consigo essa coragem? Eu não dou conta. Ore, clame ao Senhor, peça ao Senhor, diga ao Senhor, Senhor, eu preciso. Senhor, eu necessito de coragem. Como naquela passagem que o homem chega diante do Senhor pedindo um milagre, e o Senhor fala assim: Você crê? Ele diz: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Ele reconhece que não está crendo e reconhece que precisa crer, mas só o Senhor pode ajudar. Não temos força, vamos pedir ao Senhor. Não damos conta, vamos falar com o Senhor. Mas não vamos desistir. Não desista de caminhar com o Senhor. Não desista da trajetória. E o que o livro de Josué tem nos ensinado? O céu é tomado à força. Brigando com as pessoas? Não, indo contra as astutas ciladas de Satanás, indo contra as armadilhas do inferno contra nós. O céu é tomado à força, abandonando o pecado, obedecendo ao Senhor, se regozijando nas bênçãos que o Senhor tem dado, e não vamos nos render a carro de ferro, não vamos nos render a nenhum cananeu, a nenhum jebuseu, não vamos nos render aos inimigos ao inimigo das nossas almas, que nós sabemos exatamente quem é. São hostes espirituais, não são pessoas. Vamos reagir, não vamos permitir que o inimigo vença. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Glória a Jesus. Deixa eu ver aqui os nossos comentários. A gente está com um pouquinho de tempo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Bianca disse que ama o livro de João. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu não me engano, acho que é Débora, está conosco. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Bom ter você aqui com a gente. Se vocês tiverem algum comentário, alguma pergunta, coloque. Na segunda-feira que vem, nós vamos estudar o capítulo 18, provavelmente o 19, porque são mais divisões de terras, mas sempre tem algo nessas divisões de terras que o Senhor tem a nos ensinar. Se a gente não lesse o capítulo 16 e 17, a gente não ia ver que o nosso Deus, ainda no Antigo Testamento, mudava a história da realidade e mostrou que ele não é contra as mulheres e que existem sim mulheres fortes que vão diante do Senhor com sua petição e são respondidos. Se a gente não lê, a gente não ia ver que mesmo com tanto espaço queriam conquistar mais, mas queriam tudo pronto. E é necessário lutar, ainda que a herança seja dada em nossas mãos, nós precisamos lutar para conquistar. Hoje, que herança é essa, minha irmã? É o céu, novos céus e nova terra que o Senhor preparou. O Senhor Jesus conquistou na cruz por nós e ele já nos deu. Como que a gente toma posse? Permanecendo firme no Senhor. Existe uma trajetória para a gente avançar, para a gente caminhar, igual que o livro de Josué. Precisamos permanecer fiéis até o fim. Aquele que permanecer firme até o fim herdará a coroa da vida. Aquele que permanecer fiel até o fim, até a vinda do Senhor,
herdará a coroa da vida. Essa é a promessa. E é para isso que nós vivemos. Viva por isso. Ainda que nada dê certo nesta terra, a gente olha assim, nossa, parece que está tudo de cabeça para baixo. O nosso Deus já conquistou por nós novos céus e nova terra. E é por isso e para isso que nós vivemos e respiramos. É por isso que nós pregamos a palavra, é por isso que nós estudamos a palavra. Amém? Quero convidar você a orar. Vamos orar? Senhor, nós louvamos a Ti pela herança que o Senhor nos deu. Uma herança, Senhor, de novos céus e nova terra, que o Senhor conquistou a preço alto na cruz com o seu sangue. Senhor, e foi dado, é uma graça. Que som, que palavra maravilhosa é a graça que nos foi dada. Senhor, não pagamos, não compramos, o Senhor conquistou por nós. E eu lhe peço nesta noite, Pai, firma-nos nos teus caminhos. Nenhum carro de ferro vai nos amedrontar, nenhum cavalo, armas de guerra, cananeus ou jebuseus espirituais, nenhum espírito maligno, nenhum inimigo das nossas almas vai nos fazer parar. Senhor, reveste-nos de força no teu nome, aumenta a nossa fé, ajuda-nos na nossa incredulidade, nos faz fiéis a ti até o fim. Desejamos ser fiel até o fim, para recebermos a coroa da vida que o Senhor preparou para todo aquele que permanecer em ti. Te agradecemos, Senhor, renova as nossas forças nessa noite e nos dá uma semana de bênçãos. No nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Quero agradecer a Ana, a Andréia, glória a Jesus, a Bianca, diaconisa Célia. Esse iPhone eu acho que é a Débora. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Pastora Simone, presbítero Jones. Louvado seja Deus, gente. Deus abençoe a vida de vocês. Acho que o pastor Nilton deve estar com a pastora Simone também. Quero agradecer. Glória a Jesus. Daqui a alguns dias vai estar lá no YouTube. Você que não assistiu os outros, vai lá no canal da igreja que está lá uma playlist. Amém? Eu agradeço a todos. Deus abençoe vocês. Boa noite, Andréia. Fique com Deus.